hoje é um dia importante no calendário de Deus. Hoje à tarde, às 6 da tarde, começa a festa do Pentecostes. O dia de hoje e o dia de amanhã coincidem como a data importante das festas bíblicas, a festa do Pentecostes. E ontem à noite mesmo eu mandei uma mensagem aqui para os líderes, eu mobilizei a nossa equipe, nós mudamos o assunto do culto, o estudo vai ficar para a semana que vem. João capítulo 1, nós vamos começar pregações sobre o Evangelho de João a partir da semana que vem. Nós mudamos na última hora o tema do nosso culto, por causa do calendário bíblico da festa do Pentecostes. A Raquel, a Débora, o André me ajudaram para nós mudarmos as coisas. E ontem, 10 da noite, nós demos aqui uma guinada, porque hoje é um dia importante no calendário de Deus. Você sabia que Deus, Ele tem um calendário, e Ele conta os dias de maneira diferente do que nós contamos. O calendário de Deus é marcado pelas festas bíblicas, as festas de Yahvé. Nós encontramos muitas delas nas Escrituras ali, em Levítico, no Antigo Testamento. São celebrações em que Deus reúne o seu povo para lembrar o que Ele fez no passado e para apontar para um futuro profético daquilo que Deus ainda fará. A festa de Pentecostes, ela tem um significado muito especial. A primeira coisa que lembramos dela como igreja é porque foi no dia de Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado. A promessa do Pai se cumpriu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado como línguas de fogo. Foi nesse dia que a igreja nasceu, quando o Espírito Santo de Deus veio como Jesus havia predito. Por isso esse é um dia muito importante para nós como igreja. Queridos, dentro desse calendário profético, desse calendário de Deus, cada uma das festas, elas têm 3 aplicações, uma tríplice aplicação. Elas falam do passado, comemoram eventos da história de Israel, mas ao mesmo tempo elas apontam profeticamente para um aspecto da redenção de Jesus, o Messias. As festas apontam para Jesus. Há 50 dias atrás nós estávamos aqui celebrando a Páscoa. Quantos estavam aqui? Quantos se lembram? Cada uma das festas falam do que Deus fez em Israel no passado, mas apontam profeticamente para Jesus. E também, em terceiro lugar, apontam para um estágio na redenção do crente. Então, as festas dizem respeito à nossa vida também, porque apontam para estágios da nossa redenção. Falam do que Deus fez em Israel no passado, apontam profeticamente para Jesus e falam de um estágio da nossa redenção. As festas são em dramas que apontam para um estágio da nossa redenção. São 7 festas que encontramos no Antigo Testamento, na Torá. Nós podemos olhar para cada uma delas aqui nessa ilustração com a menorá. A festa da Páscoa, os pães asmos e as primícias ocorrem na mesma semana, nós passamos já por elas. Temos o Pentecostes e depois trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. São as 7 festas que encontramos ali em Levítico 23. Nós podemos dividir essas 7 festas pela estação. Temos as festas da primavera, a Páscoa, os pães asmos e as primícias, comemoramos há 50 dias atrás, e vimos que essas festas apontam para a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. A festa de verão é o Pentecostes, que é celebrada hoje a partir das 18 horas. E temos as festas de outono, que são trombetas, expiação e também tabernáculos. Veja só, você olhando comigo para esse quadro, o significado da Páscoa, pães asmos e primícias, nós já sabemos. Apontavam profeticamente para a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O significado profético de Pentecostes
também já se cumpriu, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e a igreja nasceu neste dia, no dia de Pentecostes. Falta o cumprimento dessas 3 festas, as festas de outono. Elas apontam para coisas que ainda virão, para a segunda vinda de Jesus Cristo. São festas que falam do final dos dias, trombetas, o dia da expiação e tabernáculos. Essas 3 festas apontam para eventos que ainda acontecerão na segunda vinda de Jesus. Amém? Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre Pentecostes, a origem do Pentecostes. É uma dessas festas importantes do calendário de Deus, e ela acontece 50 dias depois da Páscoa, por isso tem esse nome. No hebraico, Shavuot, Pentecostes vem do grego penta, do número 5, apontando para o número de dias que são contados a partir da Páscoa, 50 dias após da Páscoa. Nessa festa, os judeus do Antigo Testamento comemoram a entrega da lei, a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, quando Israel firmou uma aliança com Deus. Na festa do Pentecostes, Israel se reúne todos os anos para levar diante de Deus uma oferta da colheita do trigo, agradecendo ao Senhor, porque Deus os tirou do Egito e levou-os a uma aliança. Deus resgatou a sua nação, não chegou esse texto ainda. Deus resgatou a sua nação do Egito e firmou com eles uma aliança, entregando para eles a lei. A festa do Pentecostes fala dessa aliança de casamento, de compromisso, de revelação, de intimidade com Deus. E eu quero te dizer que é isso que Deus deseja fazer hoje conosco. Levar-nos a uma relação de intimidade, de compromisso, de aliança com Ele. Nesse dia, no Pentecostes do Antigo Testamento, os 10 mandamentos foram como esse contrato de casamento entre Deus e Israel. E foi neste dia, milhares de anos depois, que o Espírito Santo de Deus foi derramado como um selo da aliança, do casamento entre Cristo e a sua igreja. No dia de Pentecostes, por isso esse dia é tão importante, nós recebemos no Antigo Testamento a Torá, a lei, a palavra, e recebemos no Novo Testamento o Espírito Santo de Deus. Querido, a mensagem de Deus para você e para mim, como seu povo, não mudou nos dias de hoje. O Senhor procura um povo que possa se relacionar com Ele em aliança, em casamento, para que possam se tornar um só e dividir uma nova vida juntos. Deus tem novidade de vida para você. Deus te chama a sair de onde você está. Talvez você esteja andando com o coração afastado, apartado, distante de Deus, com um relacionamento frio, mas o Senhor te chama para próximo. Ele deseja estabelecer uma aliança com você. Assim como no Antigo Testamento Israel é a esposa de Deus, no Novo Testamento a igreja é a esposa de Cristo. Deus te chama para mais perto, para um relacionamento íntimo, profundo, de aliança. Deus te chama para uma mudança de vida, para viver uma nova vida, para viver em novidade de vida, aleluia. Queridos, Deus tem grandes planos para você. Diga para quem está ao seu lado, Deus tem grandes planos para você. Nós podemos ler no Antigo Testamento, Êxodo 19, e você vai ver o cenário onde Deus entregou a lei ao seu povo. Eles saíram do Egito na Páscoa, e 50 dias depois, eles estavam diante do Sinai, recebendo a aliança da parte de Deus. Ao amanhecer do terceiro dia, o verso 16 diz, leia comigo: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios,
uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele no meio do fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Uau! Você pode imaginar isso aqui comigo por um instante? O monte Sinai, um monte inteiro coberto de fumaça e de fogo. O próprio Deus desceu sobre o monte. O povo inteiro de Israel tremeu de medo. Moisés ali subiu naquele monte, relacionando-se diretamente com Deus, de onde recebeu a aliança, as tábuas da lei, os mandamentos, o contrato de casamento entre Deus e Israel. Podia-se ouvir a voz de Deus como em meio a trombetas, em meio a um trovão. Todo o monte tremia. E lá no Novo Testamento, em Atos 2, há um paralelo entre Êxodo 19 e Atos 2. Quando o dia de Pentecostes chegou, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Aleluia! Também no Pentecostes, um novo mover do Espírito. O Espírito Santo vem como línguas de fogo sobre os discípulos de Cristo, que são cheios do Espírito, começam a falar em outras línguas. Os judeus, todos que estavam ao redor, ficam espantados. Eles podem ouvir a palavra do Evangelho no seu próprio idioma. Naquele dia, 3.000 são salvos, se convertem. O derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Querido, o Pentecostes fala sobre purificação, e essa é a mensagem de Deus para o teu coração nessa manhã. O Pentecostes fala sobre purificação. Diga junto comigo, purificação. Por 50 dias, desde a Páscoa, Deus levou o seu povo a se santificar, a se separar para Ele. Por que isso é importante? Nós precisamos entender que Deus tem trabalhado nas nossas vidas. O propósito de Deus para nós é a purificação, é que nos santifiquemos, nos separemos para Ele. Como uma noiva precisa se preparar para o noivo, para o dia do casamento, nós precisamos nos separar para Deus. São 50 dias, desde que Deus tirou o povo do Egito, para que eles se preparassem para essa aliança, para que eles fossem purificados. No verso 10 e 11 de Êxodo 19, o Senhor diz a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos ao terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Vai, Moisés, e consagre o povo hoje e amanhã. Lavem as suas vestes. Essa é a voz do Espírito Santo para nós como igreja hoje. Ei, separe a tua vida para o Senhor, lave as tuas vestes. O que tem te separado de Deus, o que tem te separado da presença de Deus, que você lave as tuas vestes, se consagre ao Senhor, para que Ele possa visitar a tua vida, para que Ele possa visitar a tua casa, para que você seja cheio do Espírito Santo. Deus chamou o seu povo a se purificar, porque Ele visitaria Israel, porque Ele daria a Israel a sua palavra. E hoje Deus nos chama igualmente, quando olhamos para Atos, no paralelo do Novo Testamento, nós vemos que todos estavam
unânimes em oração, Atos 1,14. Todos se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres. Todos os discípulos estavam reunidos. Se puder colocar para mim Atos 1,14, por favor. Todos se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre eles Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. No Novo Testamento, Jesus havia ordenado: olha, não saiam de Jerusalém, fiquem todos reunidos. E eles subiram ao aposento alto, e estavam ali unânimes, em oração, em consagração, até que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Aleluia! O Senhor tem nos moldado, Ele tem nos chamado, querido, e há uma voz do Espírito Santo nessa manhã que você ouça. O Senhor está te chamando à purificação, à santificação. Aleluia! O Senhor está te chamando para Ele, porque Ele tem um propósito para a sua vida. O Senhor deseja te encher com o Espírito Santo e com poder. Ele deseja te usar, Ele tem dons para derramar sobre a tua vida. Há uma nova unção que Ele deseja derramar sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Mas para isso você precisa tomar uma decisão de separar-se do mundo, de separar-se da contaminação deste mundo, de purificar os teus olhos. Tira os teus olhos do que te leva a pecar. Tira os teus olhos da sedução do mundo e volta os teus olhos para a palavra do Senhor. Volta os teus olhos para o propósito que Deus tem para você. Santifica os teus ouvidos. Fecha os teus ouvidos para a murmuração, para as más palavras, para as palavras torpes, para as conversações inúteis, para os palavrões, para as conversas deste mundo. Se aparte da roda dos zombadores, dos escarnecedores, que o teu prazer esteja na lei do Senhor, e você medite nela de dia e de noite. Não é isso que o Senhor tem falado conosco? Santifica os teus ouvidos e abre os teus ouvidos para o Senhor, abre os teus ouvidos para o Espírito Santo. Ele tem falado com você. Muitos têm clamado: Senhor, fala comigo. O Senhor tem falado com você. Agora você está com os ouvidos abertos para ouvir. Você tem santificado o teu coração, teus olhos, teus ouvidos para ouvir a Deus? Ele já tem falado com você. Há um chamado do Senhor para nós nesse tempo, para aquilo que Deus deseja fazer. Vou repetir: há uma unção nova de Deus a ser derramada sobre a igreja. Há uma nova unção a ser derramada sobre a sua vida. Há dons que Deus deseja te dar e outros que Ele deseja aperfeiçoar. É chegado esse tempo. Mas você precisa tomar uma decisão hoje de purificar-se para o casamento, de separar-se para se encontrar com o seu Deus. Deus não pode habitar, o Espírito Santo não pode estar em lugares onde não há santidade, onde não há purificação, onde não há uma busca intensa e sincera. Querido, Ele te chama a viver em novidade de vida. Ele quer mudar a história da sua vida. Você não pode continuar como foi até aqui, como era a sua vida no passado, distante de Deus e de Jesus. Ele te chama, como no matrimônio, a firmar uma aliança e viver em novidade de vida, viver uma nova vida junto com Cristo. Aleluia! Nós precisamos ser moldados para que o Egito saia de dentro de nós. Deus tirou o povo do Egito, mas eles tiveram que ir para o deserto para que o Egito fosse tirado de dentro deles. Você pode compreender essa palavra hoje? Deus nos tira do mundo do Egito por um milagre da redenção, pelo sangue do Cordeiro, mas nós precisamos tirar o Egito de dentro de nós. O modo de pensar da escravidão, o modo de pensar do mundo, do passado. Há algo que precisa ser mudado dentro de nós. Precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus, separar-nos deste mundo, para podermos nos aproximar do Senhor. Aleluia! Querido, é preciso deixar de lado a contaminação, a vida carnal, a escravidão, o passado do Egito, para podermos viver em novidade de vida e firmarmos uma aliança com Deus. Aleluia! Hoje o Senhor quer tirar o Egito de dentro de você. Hoje o Senhor te chama a caminhar em santificação.
em mudança de vida. Algo quando nós olhamos para o Antigo Testamento, se passou. Vocês viram, imaginaram comigo aquela cena, o Monte Sinai pegando fogo, o Monte Sinai tremendo, Deus falando como um trovão, como som de trombetas. Todo o povo de Israel teve medo, porque eles eram maus e pecadores, e eles se afastaram. Moisés foi de encontro ao Senhor e subiu o monte, enquanto o povo teve medo e voltou atrás e se afastou. No capítulo 20, eu quero que você leia comigo mais um trecho. O verso 18 e 19 do capítulo 20. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegante, o que aconteceu com eles? Todos tremeram de medo e... Uau! Ao invés de irem ao encontro do Senhor, como fez Moisés, o povo teve medo e ficou à distância. E disseram a Moisés, veja o que o povo propôs a Deus e a Moisés: fala tu mesmo conosco e nós ouviremos, mas que Deus não fale diretamente conosco para que não morramos. Uau! Que tragédia! O povo recuou de um relacionamento com Deus. Deus chamou Israel para ser um reino de sacerdotes. Mas quando eles deram de cara com a presença de Deus por causa dos seus pecados, eles ficaram à distância, se afastaram. E disseram: ei Moisés, vai você, fala você conosco. Mas que Deus não fale diretamente conosco, porque senão nós vamos morrer. Uau! Muitos na igreja hoje têm tomado essa mesma decisão. A decisão da religião. Não querem pagar um preço para ter um relacionamento com Deus, para se santificar, para se separar do mundo, para ler a Bíblia, para orar. Vai pastor, vai outra pessoa, vai o apóstolo, vai o pastor, vai o líder, fala lá com Deus e traz a mensagem para nós, mas que Deus não fale diretamente comigo. Israel optou pelas obras, optou pela religião, não pelo relacionamento com Deus, tiveram medo, se afastaram de Deus e optaram pela religião, pelas obras. Nós faremos, nós obedeceremos. Sabe o que aconteceu? Eles não foram capazes de fazer, nem foram capazes de obedecer, porque a religião é morta, as obras não são capazes de nos justificar. Eles optaram pela religião, optaram por caminhar distantes de Deus, colocaram a Deus, falou: é isso que vocês querem? Então Deus estabeleceu os sacerdotes, um templo, onde as pessoas nem sequer tinham acesso à presença de Deus, conforme eles mesmos disseram, conforme a religião que eles pediram. Eles optaram pelas obras dizendo: fala você conosco e nós faremos, nós obedeceremos. Mas porque eles não tinham revelação, não tinham relacionamento com Deus, não foram capazes de fazer, não foram capazes de obedecer. Uau! Israel trocou o relacionamento pessoal por religião, mas os discípulos em Atos 2 trocaram a religião pelo poder de Deus. Aleluia! Graças a Deus, Senhor, por uma nova oportunidade. Por causa da escolha do povo, Moisés subiu ao monte, e quando Moisés desceu, eles tinham construído um ídolo, um bezerro de ouro, estavam entregues à imoralidade, estavam entregues à idolatria, não foram capazes de fazer, não foram capazes de obedecer. Deus deseja estabelecer com cada um de nós um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo, um relacionamento de aliança, um relacionamento que requer purificação, um relacionamento que requer entrega, um relacionamento, querido, íntimo, profundo e verdadeiro com Deus. É o que Ele está chamando a sua igreja hoje. Deus disse ao povo: olha, eu estabelecerei em breve uma nova aliança, e a lei não será mais gravada em pedras ou em tábuas,
mas será gravada no coração do meu povo. E é isso que Deus fez e tem feito nos nossos dias. Eu quero que você leia comigo Jeremias 31, do verso 31 ao 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque eles quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor, esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O tempo dessa aliança já chegou. A nova aliança estabelecida por Cristo Jesus na cruz do Calvário, da qual somos parte, há perdão para os nossos pecados, há mudança de vida. Deus te chama a ir além da religião, da lei escrita no papel ou na tábua, mas Deus deseja gravar a sua lei no seu coração, mudar a tua história, mudar a tua identidade, mudar a tua natureza, te fazer um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que iluminará, que fará diferença, que saqueará as trevas e povoará o céu. Aleluia! Foi isso que aconteceu em Atos. Os discípulos estavam reunidos em oração, e eles receberam o batismo no Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, passaram a falar em línguas, a conhecer a Deus de forma real, foram transformados. Lá em Atos 2, os discípulos não fugiram quando a glória de Deus se manifestou, mas eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Deus hoje chama a sua igreja, Ele chama a mim, Ele chama você a parar de correr do monte, do lugar de encontro, de se esconder, de buscar intermediários entre você e Deus. Mas Ele chama, Ele nos chama para que possamos nos voltar a Ele, para buscarmos a revelação de quem Ele é e do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Em Pentecostes, há algo muito tremendo que precisamos ressaltar, que é a união entre a palavra e o Espírito. O poder de Deus é liberado quando há união entre a palavra e o Espírito. Foi assim desde a criação. Quando a terra estava coberta de trevas, em caos, o Espírito Santo pairava sobre as águas. E então Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando a palavra de Deus se une ao Espírito, a vida é gerada, as coisas são transformadas, as circunstâncias são alteradas. Aleluia! Por isso nós precisamos buscar um equilíbrio entre a palavra e o Espírito nas nossas vidas. Nós precisamos dos dois. Nós precisamos de um relacionamento sólido, íntimo e profundo com Deus, pela palavra e pelo Espírito de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito, quando a palavra ocupa a nossa mente, o nosso coração, nós viveremos em novidade, nós vivemos em novidade de vida, assim como os discípulos de Cristo. Eles foram cheios do Espírito, receberam autoridade para testemunhar, para operar milagres, para ir aos quatro cantos da terra. É o que Deus deseja fazer no nosso tempo, nos nossos dias. Perceba, querido, mais uma vez, vai muito além da religião, vai muito além de assistir a um culto num domingo. Não se trata de fazer e não fazer, uma lista de leis em que você tem que obedecer, não é isso. Mas é um estilo de vida cheio do Espírito Santo,
é ser dependente do Espírito Santo, é provar de uma mudança que começa de dentro para fora, é ser controlado pelo Espírito Santo. O que quer dizer ser batizado? Ser batizado é ser imerso, é ser totalmente cheio, é ser envolvido por, é ser controlado por, e esse é o propósito de Deus para mim e para você como igreja, que sejamos imersos, que sejamos controlados, que sejamos cercados por todos os lados, que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Deus leva Israel, toma Israel do Egito, uma nação de escravos, e dá para eles uma nova identidade. Êxodo 19, o versos 5 e 6 diz assim: agora, se me obedecerem firmemente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Veja só, o plano de Deus para Israel, que fossem um reino de sacerdotes e uma nação santa. Por negligenciarem o relacionamento com Deus, por optarem pelas obras, pela religião, Israel falhou no propósito que Deus tinha estabelecido para eles. Por isso, foi necessário uma nova aliança. Uma nova aliança que foi celebrada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós temos um texto paralelo a esse de Êxodo 19, lá no Novo Testamento, em 1 Pedro. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Aleluia, aplauda o Senhor pela sua palavra, sim. Quando somos chamados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, separamos a nossa vida para Deus. Preenchemos a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus, somos cheios do Espírito Santo. Ele nos transforma de dentro para fora. Faz de cada um de nós labaredas de fogo, testemunhas de Deus nessa terra. O propósito de Deus desde o Antigo Testamento se cumpre na igreja. A igreja é essa geração eleita, composta por judeus, composta por gentios, composta por gente de todo o mundo. A igreja é essa geração eleita, esse reino de sacerdotes, essa nação santa, um povo que pertence a Deus e que é chamado para anunciar as grandezas de Deus, daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te chamou, Deus te escolheu, Ele te ungiu, Ele te chama a ir direto à sua presença, à sua palavra, ao seu Espírito, aleluia. Ele te separa dentre o mundo e te chama para que você seja uma testemunha, para que você seja um canal, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que anunciará as grandezas de Deus para esse mundo, aleluia. Esse é o propósito de Deus para nós, queridos. Esse é o propósito de Deus para nós como igreja, e hoje é Pentecostes. Deus está te chamando à santificação. Deus está te chamando a ser um canal da sua unção, da sua glória, da sua presença. Deus entregou dons na sua vida e Ele te chama a aperfeiçoá-los nesse tempo. Há novos dons que Deus deseja acrescentar na tua vida. Deus deseja te levantar nesse tempo. Basta que você disponha o teu coração, que você creia, que você pare de se esconder, que você não fique observando a distância, como fez Israel no passado. Vai, Moisés, e eu vou ficar aqui à distância. As obras não são o suficiente, a religião não é o suficiente. As leis não podem estar gravadas nem num livro, nem em tábuas, mas elas precisam ser gravadas no teu coração, com fogo do Espírito Santo de Deus, para que você se torne aquilo que Deus te chamou para ser.
Eu quero terminar deixando aqui algo curioso, uma tabela com um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento, o Antigo Pentecostes e o Novo. A descrição do primeiro, a gente começa ali em Êxodo 19, no Novo Testamento está lá em Atos 2. O Monte Sinai, no 50º dia, o Monte Sião, um outro monte, no 50º dia, aleluia, onde o Espírito foi derramado. No Antigo Testamento nós tínhamos o som do trovão, o som das trombetas, e no Novo Testamento um som de um vento impetuoso. No Antigo Testamento o fogo veio sobre o monte, no Novo Testamento nós temos línguas de fogo que vieram sobre os discípulos. No Antigo Testamento o Senhor desceu sobre o monte, no Novo Testamento o Espírito Santo desceu sobre a igreja. No Antigo Testamento, os mandamentos foram escritos na pedra. No Novo Testamento, a palavra de Deus foi escrita no coração dos discípulos. Por causa da desobediência, do pecado do povo, da idolatria e da imoralidade, na entrega dos 10 mandamentos, 3.000 morreram naquele dia. Por causa do pecado e da adoração do bezerro de ouro. Mas Deus, que tem um plano maior, um plano de redenção, quando o Espírito Santo vem no Pentecostes, 3.000 são salvos, 3.000 são convertidos, aleluia. Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Por causa do pecado, no passado 3.000 morreram. Mas Deus, em sua tremenda misericórdia, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Quando o Espírito Santo vem no Pentecostes, 3.000 são salvos. Esse é o propósito de Deus para nós como igreja. Que possamos crescer, estender a salvação, sermos instrumentos de Deus neste mundo. Querido, é chegado um novo tempo. Um novo começo, um derramar do Espírito que não houve até aqui. É chegado um tempo da ativação dos dons do Espírito no meio da igreja. Deus deseja fazer isso hoje. Deus deseja fazer isso nessa manhã. Deus tem um propósito único para a sua vida, que você creia, que você saia da religião, das obras, da distância, pare de olhar de longe, venha para perto do Senhor, santifique-se, o Espírito Santo será derramado sobre a sua vida.